As ações em Wall Street sofreram um tombo devastador, com o índice Dow Jones encerrando o dia em queda de 890 pontos, o que representa uma desvalorização de 2,08%. Durante o dia, o mercado chegou a cair mais de 1.100 pontos, refletindo um ambiente de incerteza. O S&P 500 e o Nasdaq também acompanharam essa tendência negativa, com perdas de 2,7% e 4%, respectivamente. O cenário se agravou durante o mês, com os principais índices apagando todos os ganhos acumulados desde as eleições presidenciais nos Estados Unidos em novembro. As preocupações com os impactos das tarifas impostos pelo presidente Donald Trump foram os fatores que mais influenciaram essa venda massiva. Trump, ao comentar sobre a situação econômica, afirmou que os Estados Unidos enfrentam um período de transição e não descartou a possibilidade de uma recessão. Ele reconheceu a magnitude das iniciativas que estão sendo implementadas e enfatizou que a economia passará por mudanças significativas. Os setores de tecnologia foram os mais atingidos com os chamados Magníficos 7, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla, enfrentando as maiores perdas. A incerteza gerada pelas declarações do presidente, que não descartou a possibilidade de uma recessão, deixou os investidores ainda mais nervosos. A administração Trump havia prometido crescimento histórico em seu segundo mandato, mas esse otimismo começou a se desvanecer. No caso da Tesla, a situação se tornou ainda mais crítica. As ações da montadora caíram 15,4% em um único dia. Depois das eleições, os papéis estavam em alta, mas em um curto espaço de tempo. A empresa viu quase 45% de sua valorização desaparecer. O cenário de queda é exacerbado pela insatisfação crescente, não apenas entre os liberais e servidores públicos, mas também entre investidores, que se sentem frustrados com a desvalorização das ações. Os impactos da gestão de Elon Musk, que tem uma relação próxima com a administração Trump, fazem com que muitos se perguntem, até onde essa influência política irá afetar a marca universalmente admirada que é a Tesla? E agora, com o clima hostil em torno de Musk, será que ele conseguirá reverter essa tendência negativa antes que seja tarde demais? O clima está tenso no mercado financeiro, especialmente para a Tesla, que enfrenta uma montanha-russa de desafios. As ações da empresa de Elon Musk despencaram, arrastadas pela instabilidade econômica criada pelas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Isso não é só uma questão de números, é um ponto explosivo de conflito psicológico, onde a imagem e a estratégia do próprio Musk estão em jogo. Mas será que essa queda é realmente culpa do Trump ou há outras forças atuando? As recentes decisões de Trump desenharam um cenário conturbado para as grandes empresas americanas. Nações estiveram em alerta com a China se preparando para retaliar, o que levanta questões sobre como a Tesla, que tem suas operações ligadas à política americana, reagirá. Essa tensão política não só impacta as vendas, mas também gera uma onda de descontentamento entre os investidores, refletindo uma profunda insatisfação popular. Como isso afetará a marca de Musk, que sempre se vendeu como inovadora? Recentemente, acidentes envolvendo o sistema de direção autônoma da Tesla provocaram investigações que podem manchar sua reputação e gerar desconfiança ainda maior. As promessas de Musk sobre veículos totalmente autônomos não se concretizaram no tempo esperado, levando muitos, até mesmo seus fãs, a duvidar da viabilidade. Enquanto isso, concorrentes como o Uber já estão superando a Tesla em serviços de direção autônoma, aumentando a pressão sobre Musk. Mas o que realmente está em jogo aqui? Com a venda de veículos da Tesla em queda, um alarmante 50% na China e 29% nos primeiros meses do ano, muitos questionam se o sonho de Musk está se transformando em pesadelo. Não são apenas as questões de competição que pesam, é a polarização política que agora parece estar afetando a lealdade dos consumidores. Após a eleição, as ações da Tesla subiram inicialmente, mas o isolamento que Musk enfrenta agora, combinado com sua ligação com a administração Trump, gerou um ceticismo crescente. Os investidores que antes viam a Tesla como uma promessa de inovação, agora se perguntam se a companhia conseguirá recuperar seu prestígio. Será que essa tempestade perfeita levará à queda de uma das maiores promessas do setor automotivo? Alguns analistas se mantêm otimistas, vendo essa queda nas ações como uma oportunidade de compra estratégica. Mas, enquanto o futuro da Tesla e de Musk está em jogo, a ansiedade ecoa entre os investidores. Eles acreditam que a verdadeira questão não é apenas a queda no preço das ações, mas o futuro incerto que Musk está criando para si mesmo e para a marca que ele construiu. Como ele lidará com essa crise e que passos dará a seguir? A resposta pode mudar tudo.
As tensões políticas e econômicas nos Estados Unidos têm impactado o mercado financeiro e, surpreendentemente, a fama de grandes empresas como a Tesla. Com a administração de Trump implementando tarifas elevadas, os efeitos devastadores para a economia começaram a ser evidentes. As demissões aumentam, enquanto a confiança do consumidor despenca e a inflação dispara. O rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos caiu para níveis alarmantes, sinalizando a insegurança que permeia o crescimento econômico. Analistas alertam que o discurso sobre tarifas é, muitas vezes, pior do que sua implementação real. Essa incerteza gera um ambiente caótico. Estamos caminhando para um período de 2 trimestres negativos no crescimento do Produto Interno Bruto, o que seria formalmente classificado como uma recessão. Mas quanto tempo essa cautela dos investidores poderá persistir? O especialista Sansoval sugere que a normalização do comércio global e a ameaça de uma recessão determinam essa dinâmica. Enquanto isso, os investidores se deparam com uma questão arriscada. Estamos à beira de um colapso econômico. As melhorias prometidas pelo governo parecem cada vez mais distantes. Como isso afetará a Tesla, a vitrine da inovação americana? E se eu te dissesse que tudo isso pode ser apenas o início de uma reviravolta inesperada, onde Elon Musk pode se tornar um outsider no cenário político e empresarial? A corrida pelas inovações elétricas pode ser ofuscada por políticas e posicionamentos controversos que estão criando uma nova realidade para o setor. O que será que o futuro reserva para Tesla e seu carismático líder? A recente queda nas ações da Tesla, que despencaram 15,4% em um único dia, representa um dos maiores desafios da empresa até agora. Após um breve período de otimismo que acompanhou a eleição presidencial nos Estados Unidos, quando as ações chegaram a subir 91%, hoje vemos uma queda de quase 45% nos valores anuais, apagando os avanços conquistados desde novembro. O que causou essa reviravolta? Vários fatores contribuíram para essa crise, não apenas a queda nas vendas, especialmente na Europa, mas também as crescentes manifestações contra Elon Musk, CEO da Tesla. Este descontentamento se estende não apenas a liberais, mas também a investidores que veem seus investimentos sendo consumidos pela volatilidade do mercado. A imagem de Musk, que era promissora durante a campanha de Donald Trump, se tornou polarizadora no cenário político atual. Na investida por voltar aos holofotes, Musk ocupou uma posição proeminente no governo, liderando o Departamento de Produtividade, conhecido como DOGE, e prometeu enxugamentos expressivos de gastos, além de demissões de milhares de funcionários federais. Entretanto, essa visibilidade fez com que muitos investidores temessem que sua abordagem controversa afetasse o desempenho da Tesla. Com a crescente concorrência de montadoras que estão se destacando, especialmente em mercados como China e Europa, as vendas da empresa enfrentam sérios obstáculos. Embora as vendas de veículos elétricos na Europa tenham crescido 34% em janeiro, as vendas da Tesla na China enfrentaram um revés de 50%. Como será que a empresa lidará com essa situação urgentemente? Qual será o impacto real disso em Musk e seus negócios? As perguntas se acumulam e os investidores estão cada vez mais inquietos. E se a queda das ações fosse apenas o começo de uma crise ainda maior? A pressão para que a Tesla se restabeleça é intensa, mas com a insatisfação crescente tanto entre consumidores quanto investidores, a trajetória futura da empresa se revela incerta. O que poderá salvar a Tesla de um colapso total em sua reputação e no seu valor de mercado? As reações adversas na sociedade apontam para um cenário em que a marca, antes sinônimo de inovação, agora encontra resistência. E o pior está por vir. Após um período turbulento, a Tesla se vê em meio a uma tempestade econômica, e agora surge uma revelação inesperada. O ex-presidente Donald Trump, agora com novas tarifas que afetam o mercado, prometeu comprar um carro da Tesla, enquanto sua popularidade entre os investidores despenca. A empresa, liderada por Elon Musk, que se tornou uma figura polarizadora, viu suas ações despencarem mais de 45% nos últimos meses. O que está por trás dessa queda meteórica? E como as decisões políticas influenciam diretamente o futuro de uma das maiores montadoras de veículos elétricos do mundo? Nos bastidores, Musk espera que a nova administração de Trump traga novas oportunidades, especialmente no que diz respeito aos robôs táxi. No entanto, especialistas permanecem céticos. Eles lembram que há uma década, Musk prometeu autonomia total para seus veículos, e até agora, essas promessas não se concretizaram. Agora a pressão aumenta. Seria este o golpe final para a Tesla? Recentemente, o medo tomou conta do mercado. As ações da Tesla que já brilhavam como estrelas, agora enfrentam um período sombrio.
No início da semana, a empresa viu suas ações caírem em meio a preocupações com as políticas de Trump e a recessão econômica que pode estar se aproximando. Outros grandes nomes da tecnologia também sentiram o impacto. Mas como a Tesla, cujas vendas diminuíram 50% na China e 29% na América nos últimos meses, conseguirá reverter essa situação. Afinal, os consumidores estão se afastando da marca, e os investidores estão começando a perder a fé. A dúvida agora é clara: como a confiança no potencial da Tesla pode ser restaurada? O campo de batalha está a um clique de distância, e as disputas sobre tarifas e políticas econômicas irão moldar o futuro não apenas da Tesla, mas de todo o setor automobilístico. Com as vendas em queda e a proporção de compradores repetidos diminuindo, será que a Tesla ainda pode sonhar com um futuro brilhante? As respostas estão por vir, e o que parece ser um desastre iminente pode se transformar em uma oportunidade avassaladora. O cenário agora exige mais do que promessas e sonhos, requer ação. Com a expectativa de um relatório de vendas no horizonte, todos os olhos estão voltados para a Tesla. Será que Musk e sua equipe conseguirão escapar das garras do desastre e transformar a maré a seu favor? O que está sendo planejado nos bastidores pode mudar o jogo. Prepare-se para uma montanha-russa emocional, pois o futuro da Tesla e de Elon Musk ainda está por se revelar. A recente queda das ações da Tesla, que despencaram 15,4% em um único dia, representa um dos maiores desafios enfrentados pela empresa até agora. Após um breve período de otimismo após as eleições presidenciais nos Estados Unidos, quando as ações chegaram a subir 91%, agora vemos uma queda de quase 45% nos valores anuais, apagando os avanços conquistados desde novembro. O que provocou essa reviravolta? Vários fatores contribuíram para essa crise. Não é apenas a queda nas vendas, especialmente na Europa, mas também as crescentes manifestações contra Elon Musk, o CEO da Tesla. Esse descontentamento não se restringe apenas a grupos liberais. Muitos investidores também estão preocupados, vendo seus investimentos sendo consumidos pela volatilidade do mercado. A imagem de Musk, uma vez promissora durante a campanha de Donald Trump, tornou-se polarizadora no clima político atual. Em sua tentativa de voltar aos holofotes, Musk assumiu uma posição proeminente no governo, liderando o Departamento de Produtividade, que é conhecido como DOGE. Ele prometeu grandes cortes de gastos e demissões em massa, incluindo milhares de funcionários federais. Contudo, essa maior visibilidade gerou temor entre muitos investidores de que sua abordagem controversa poderia impactar negativamente o desempenho da Tesla. Além disso, a crescente concorrência de montadoras que estão se destacando, especialmente em mercados como China e Europa, impõe sérios obstáculos às vendas da Tesla. Embora as vendas de veículos elétricos na Europa tenham crescido 34% em janeiro, as vendas da Tesla na China enfrentaram um revés alarmante de 50%. Como a empresa lidará com essa situação crítica? Qual será o impacto real disso em Musk e em seus negócios? As perguntas se acumulam, e os investidores estão cada vez mais inquietos. E se a queda das ações fosse apenas o começo de uma crise ainda maior? A pressão sobre a Tesla para se restabelecer é intensa. No entanto, com a insatisfação crescente tanto entre consumidores quanto investidores, o futuro da empresa se torna cada vez mais incerto. O que poderá salvar a Tesla de um colapso total em sua reputação e no seu valor de mercado? As reações adversas na sociedade apontam para um cenário em que a marca, outrora sinônimo de inovação, agora enfrenta uma resistência sem precedentes. A situação está se deteriorando rapidamente, e o que representa a última gota para a Tesla? A angústia no mercado é palpável. E se Musk não conseguir virar a maré a seu favor? Será que uma crise pior está se aproximando? A Tesla, após atravessar um período conturbado, se encontra no olho de uma tempestade econômica. E uma reviravolta surpreendente aparece. O ex-presidente Donald Trump, que agora aplica novas tarifas que impactam o mercado, prometeu comprar um carro da Tesla. Contudo, sua popularidade entre os investidores despencou. As ações da montadora sob a liderança de Elon Musk, que se tornou uma figura controversa, caíram impressionantes 45% nos últimos meses. O que causa essa queda dramática? E de que forma as decisões políticas estão moldando o futuro de uma das principais fabricantes de veículos elétricos do planeta? Nos bastidores, Musk tem esperanças de que a nova administração de Trump proporcione novas oportunidades, principalmente relacionadas a veículos autônomos. Entretanto, os especialistas permanecem céticos. Lembram que há uma década, Musk prometeu a autonomia total de seus veículos, e essa promessa ainda não se cumpriu. A pressão é cada vez maior. Seria este o golpe final para a Tesla? Recentemente a atenção tomou conta do mercado.
As ações da Tesla, que antes eram as estrelas do setor, agora enfrentam um período sombrio. No início desta semana, a empresa percebeu uma queda brusca em seus valores devido às preocupações em torno das políticas de Trump e a possível recessão econômica à vista. Outras grandes empresas de tecnologia também sentiram o impacto, mas como a Tesla, que viu suas vendas caírem 50% na China e 29% nos Estados Unidos, conseguirá inverter essa situação? Os consumidores estão se afastando da marca, e a fé dos investidores começa a vacilar. A pergunta agora é: como restaurar a confiança no futuro promissor da Tesla? O campo de batalha político-econômico está prestes a se intensificar, e as disputas em torno das tarifas e políticas econômicas determinarão não apenas o destino da Tesla, mas de todo o setor automobilístico. Com as vendas em declínio e uma diminuição na lealdade dos clientes, será que a Tesla ainda pode aspirar a um futuro radiante? As respostas estão prestes a emergir, e o que parecia ser um desastre iminente pode se traduzir em uma oportunidade colossal. O cenário exige mais do que promessas vagas, a ação é necessária. Com o relatório de vendas se aproximando, todos os olhares estão voltados para a Tesla. Será que Musk e sua equipe conseguirão escapar da calamidade e transformar a maré a seu favor? Prepare-se para uma montanha-russa emocional. O futuro da Tesla e de Elon Musk ainda está em jogo, e o que está sendo arquitetado nos bastidores pode mudar completamente o cenário.